O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum. Seja o vosso sim, sim. Seja o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Podem sentar, irmãos e irmãs. Queridas irmãs canossianas, uma acolhida especial aos nossos irmãos da comunidade Jesus Misericordioso, que estão ansiosos, para que a igreja já seja reaberta para as missas. Logo, logo chega. E Santa Luzia, que ainda espera o retorno das celebrações do domingo. Enfim. Sobre este evangelho, o padre, não muito feliz, o padre fez a opção de ler a forma breve, porque a forma dele completa deste fim de semana seriam 2,5 páginas de evangelho. O Senhor, vamos lembrar que o Senhor ainda não saiu da montanha. Estamos no 3º domingo consecutivo, ouvindo o Senhor falando, proclamando o seu sermão na montanha. Começou domingo retrasado, no 4º domingo do tempo comum, com as bem-aventuranças. Semana passada o Senhor continuou o discurso, lembrando-nos que somos sal da terra e luz do mundo. E hoje o Senhor termina de dar a sua catequese. Vamos lembrar que catequese mesmo o Senhor só dá uma vez, e é no Sermão da Montanha. Por isso o discurso dele é mais longo, mais demorado. Porque aqui o Senhor tem que fazer 2 coisas. O que a catequese de Jesus faz? E é disso que nós extraímos o método catequético que usamos na igreja. Em primeiro lugar, o Senhor recorda aquilo que Israel já tem de herança, pela palavra, pelos profetas e pela lei hoje de maneira especial. Depois, o Senhor emprega na vida das pessoas naquele momento em que estão vivendo e atualiza. Isso é catequese e isso é homilia de missa, Então é de Jesus que nós extraímos o modo de educar na fé, o modo de orientar, o modo de falar para vocês. Ou deveríamos fazer, nem sempre os padres nós conseguimos, Mas é isso que nós precisamos observar sempre. E hoje, depois do Senhor devolver identidade, depois do Senhor explicar qual é a finalidade de vida, 2 domingos atrás, a identidade nos é lembrada, pelo nosso batismo no domingo passado, o Senhor vai dizer para nós: mas para viver isso tudo,
para alcançar a bem-aventurança eterna, antecipando nesse mundo já esses lampejos de eternidade. Agora é hora de falar que o comportamento fala mais do que as palavras, que a gente está cansado de ouvir esse tipo de verdade, né? Agora, antes de falar de comportamento, a gente precisa lembrar por que o comportamento. Por que o Senhor pede naquela hora daqueles discípulos aquele tipo de comportamento que vem da observância dos mandamentos? E por que essa leitura caiu para nós hoje? Será que o mundo hoje está precisando de um comportamento mais cristão? Isso aí você pode responder no seu coração. Olhando tudo que você enxerga ao seu redor, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo, no seu ambiente familiar, o que você responderia hoje? O mundo hoje está mais precisado ainda de um comportamento cristão que ilumine a vida das pessoas ou não? Eu acredito que sim. Parece que Deus, como o padre dizia umas homilias atrás, parece-nos que Deus está sendo colocado mais como uma das opções de vida do que como a opção de vida. E é isso que faz com que tudo aquilo que venha de Deus acabe ocupando lugares secundários, terciários, ou até seja esquecido diante de tantas opções que a cultura nos oferece, diante de tantas opções que a nossa vida nos oferece, de acordo com aquilo que vamos escalando como prioridade na vida. Parece que Deus está ficando como uma das opções. E o padre insiste, Deus não pode ser uma das opções. Deus tem que ser a primeira e a opção das opções. E a partir de Deus, meus irmãos, é que eu tenho que escalar as outras opções de vida. Porque se Deus sai do topo, toda a lista de prioridades cai. Se Deus sai do primeiríssimo lugar, e assim, né, colocando Deus em primeiríssimo, o segundo lugar bem lá embaixo, se Deus sai desse topo, a nossa humanidade vai gritar mais alto, o nosso achismo vai ser mais forte, a minha maneira de viver vai ser pautada segundo a minha vontade. E vamos lembrar de uma coisa, meus irmãos, por mais que nós nos esforcemos, nós não acertamos o tempo todo. Nós erramos, às vezes mais, às vezes menos. Tem dias que estamos explodindo de fé, explodindo de misericórdia, explodindo de amor pelas pessoas. Tem dia que parece que isso sai da nossa vida e a gente não consegue enxergar um palmo à nossa frente. É quando o orgulho está falando mais alto. A taxa, né, a porcentagem de orgulho no sangue está grande. Como às vezes a glicose, como às vezes o colesterol. O orgulho às vezes está, se desse para fazer um exame, né, tirar assim, ó, um pouquinho da alma para fazer um exame laboratorial, tem dias que o nosso orgulho está com uma taxa imensa. E o orgulho grande significa mais de mim, menos de Deus. E aí nós sabemos o que pode acontecer na nossa vida. As coisas vão caminhar por atalhos, porque a gente gosta de uma facilidade na vida, né? Estamos aí na era digital. Se nós pudéssemos acessar as maravilhas de Deus no mundo só por meios digitais, pela identificação da face, né, pela digital, meu Deus, ainda bem que não. Deus não pode ser acessado desta maneira somente. Os recursos ajudam, né? Agora, falando em disciplina, porque hoje a palavra de Deus fala-nos de disciplina. Em primeiro lugar, não queira mal a sua igreja, porque ela tem regras. Não fale mal, não queira mal a sua igreja,
porque ela tem disciplina. Não fale mal, não queira mal a sua igreja, porque a lista de comportamentos que regra a orientação da igreja se chama 10 mandamentos. Não queira mal a igreja por isso. Isso nos garante ainda mais uma estabilidade na caminhada para o céu, irmãos, porque quem disse que para chegar no céu não precisa de disciplina, não precisa de regras, não precisa de mandamentos? Às vezes nós ouvimos assim os católicos meio duvidosos, né, da fé, que dizem: meu Deus, mas que tanta regra, esse negócio de ir missa todo domingo, isso é coisa do Padre Hugo. E eu vou dizer uma coisa para você, não se espante, não é coisa do Padre Hugo. Se fosse, né? Mas não é. Essa história de não pecar contra a castidade, de relação sexual antes do casamento, isso é coisa do padre, é coisa da igreja. E eu te digo uma coisa para você não sair daqui muito espantado, prepara o coração: não é invenção da igreja, é bíblico. Ir contra a palavra é querer desordem. E qual é o ser humano, meu irmão, minha irmã? Só pensar em alguns momentos da sua vida em que as suas ideias ficaram um pouco embaraçadas, que você talvez não conseguisse tomar uma decisão acertada e aquilo te perturbou de tal maneira, te confundiu. Lembra desses momentos na sua vida para perceber como você ficou. Feliz é que não foi, em paz é que não foi, porque quem nos criou é um Deus da ordem, da organização, da hierarquia, da lista, das prioridades. E sabe o que é, ou quem é a prioridade de Deus? Se nós pudéssemos ver hoje aqui no nosso projetor, né? Quais são as 10 prioridades de Deus, não nossa, porque a nossa a gente vai se decepcionar um pouquinho, né? De Deus. Quais seriam os 10 primeiros itens que ocupam o coração de Deus? O meu nome, o seu, estaria nos 10 números. Nós somos a prioridade de Deus. Não há outra prioridade para Deus, porque Deus não precisa de mais nada. Aliás, Deus não precisava nos colocar na prioridade, mas Ele decidiu colocar. E quando se tem uma prioridade na vida, se tenta conformar o seu modo de ser com a prioridade que você escalou para a sua vida. Eu insisto aqui, às vezes ou quase sempre falta para o católico ser mais fervoroso, ter mais vida de oração, ter mais alegria em vir à igreja, em participar da missa e das demais atividades propostas durante o ano. Falta um pouco mais de força de vontade, porque no fundo, ainda não entendeu que nada disso vai salvar se eu não quiser. E que a igreja é um mecanismo que Deus nos dá, e que a palavra de Deus é um instrumento. Olha o que disse hoje a palavra de Deus, né? O Senhor decide habitar, o Senhor decide estar com aqueles que também se decidem por Ele. Aqui uma relação na conjugalidade, né? No dia a dia. O que seria de um casamento se o homem quisesse amar a esposa, o homem quisesse perdoar, o homem quisesse renunciar, o homem quisesse prover, o homem quisesse a salvação da esposa, se a esposa não quisesse de volta? Não tem casamento. Aliás, para quem está namorando, que é noivo, né? Se não for para ser assim, nem me case, por favor. Logo vai estar pedindo nulidade. Falava ontem no casamento aqui também, que o padre assistiu à tarde. Quem não quer viver sacrifício na vida, não pode nem falar que quer ir para o céu. Quem não quer obedecer a Deus, não pode nem falar que ama Deus.
porque não se obedece por obedecer mais. Foi isso que o Senhor fez hoje no discurso, no Sermão da Montanha. Ele disse que tinha algo a mais para os judeus. Porque a regra pela regra, eles já tinham desde o Êxodo. Eles já tinham desde Moisés a regra. Saber o que fazer, por fazer, eles já sabiam. Consciência da lei, eles já tinham. Até porque, quando fazia 7 anos de idade, a criança já começava a ouvir a Torá, os mandamentos, e aquilo tinha que ser decorado. Ou seja, saber por saber, sabiam. Fazer o que fazer, já sabiam. Agora, o porquê não tinham. Eles não tinham um motivo para fazê-los querer obedecer, e querer aprender, e querer ser de Deus. Foi Jesus que deu significado para eles. É por isso que não basta não matar. Além de não matar, no dia a dia você também não pode fazer com que as pessoas se sintam tão desanimadas, tão fracassadas com a sua palavra, com o modo com o qual você fala com elas, a ponto delas perderem o sentido da vida. É isso que o Senhor está desenvolvendo. Perceba que Jesus, meus irmãos, chega, pega o que tem, para ninguém se estranhar, e a partir daquilo desenvolve. Porque o nosso Deus é um Deus desenvolvedor de salvação. O nosso Deus é um Deus destrinchador de palavra. O nosso Deus é um Deus que quer chegar lá na raiz, porque sabe que o pecado tem que ser combatido na raiz. Se você fica podando só por cima, dando jeitinho na vida, a raiz contaminada continua a produzir frutos podres e comportamentos maus, que não batem com aquilo que eu desejo, se eu desejo o céu. É por isso que o Senhor diz: não cometerás adultério, e não para por aí. O adultério começa pela sua intenção, que os seus olhos podem produzir na sua cabeça. E aí o Senhor fala, por isso, que quando você olhar para alguém desejando, você já está cometendo, porque a sua imaginação ajuda a sua intenção a ser criada. O Senhor vai dizendo para nós que existe uma decisão antes de fazer as coisas. E é sobre essa decisão que o Senhor nos pede: decida a partir dos mandamentos que existem, não para te proibir, mas para te libertar do erro. Nós obedecemos porque queremos liberdade. Perceba que a lógica é completamente diferente do que falam. A lógica é completamente diferente do que aquelas pessoas que não querem frequentar a igreja, elas ficam sustentando. Elas dizem: eu não vou lá, eu fico em casa rezando, porque se eu for lá, eu tenho que obedecer a muita regrinha. Eu tenho que obedecer aos mandamentos, então é melhor ficar em casa, que eu me sinto mais livre. Pobremente que pensa dessa maneira, porque viver a própria maneira é a maior prisão que o ser humano pode ter na vida. Nós não fomos criados para viver a nossa maneira. Nós somos obra. Nós temos alguém que nos criou, nós somos uma obra de Deus. E a obra sempre fala do seu Criador. E para falar do nosso Criador, nós precisamos viver como o nosso Criador nos pede. Isso é ser livre. Isso é viver liberdade. Isso é conseguir decidir com mais clareza, com mais verdade, com mais sinceridade. Quem consegue tomar uma decisão na vida de mãos amarradas? Nem é decisão, isso é coação. Ou você decide, ou eu te enfio a faca no pescoço. Isso não é decisão. Decisão é fruto do uso da liberdade que Deus nos deu. E Deus não nos coage. Deus só lembra: olha, eu criei você para isso. Eu criei você para isso. Se você faz o contrário, você não está fazendo aquilo para o qual você foi criado. Ou seja, você está se escravizando. E sabe quem é o carrasco que te escraviza?
Você mesmo. Porque se tem maior poder que Deus possa ter dado para nós na vida, foi o poder de decidir, a liberdade. Quando eu não escolho por Deus e viver aquilo para o qual eu fui criado, eu estou escolhendo, eu estou sendo o carrasco que me prende a mim mesmo nas minhas decisões. Então, meus irmãos, como diz Paulo na segunda leitura de hoje, o Espírito esquadrinha todas as coisas. Em outras palavras, quem consegue nos revelar, mostrar, iluminar os cantos da nossa vida que precisam ser vividos mais a partir de Deus do que a partir de nós, é o Espírito dele, que sabe, que esquadrinha todas as coisas. Não nos esqueçamos de pedir essa graça ao Espírito Santo todos os dias. Vivamos livres, porque ser livre significa ser de Deus. Ninguém é livre fazendo tudo ao contrário do que Deus pede. Para isso temos regras. Graças a Deus, nós temos regras. Não estamos soltos aí fazendo o que dá na telha. Nem na missa. Já temos regras. Sigamos-las com amor, não obedecendo por obedecer. Isso já foi. Isso ficou no Antigo Testamento. Agora eu amo, e porque eu amo a Deus, eu amo as coisas que Ele faz, eu amo a sua igreja, eu amo os sacramentos, eu amo a palavra, eu amo a missa, eu amo o retiro que eu participo, porque Deus fez, Deus inspirou, por isso eu amo. E eu não quero ver Deus chorando por causa do meu mau comportamento. Deus não merece receber de mim essa ingratidão. Por isso, por amá-lo, por querê-lo bem, por querer colocar um sorriso bonito no rosto de Deus, aí sim, é só por isso que eu obedeço. Não tem outro sentido para obedecer, se não for para amar mais. Maria, nossa mãe, a mais obediente dentre todos, nos ajude, interceda por nós, junto com São José, seu esposo castíssimo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.